acompanha uma apreensão muito grande das pessoas. Eu falei durante a semana que meu filho, o Rafa, perguntou: papai, eu posso pegar esse coronavírus, né? Então tá na boca até da criançada. A gente vai conversar agora com o infectologista Dr. Ricardo Dias, professor da Escola Paulista de Medicina. Professor, bom dia para o senhor. A gente está acompanhando esse caso com atenção e eu queria entender um pouco como é que funciona esse período de quarentena, né? Qual é o período, apesar da palavra quarentena parecer que são 40 dias, ou sei lá, algo nesse sentido, não necessariamente a quarentena significa 40, né? Como é que funciona isso e por que ela é importante nesse momento na chegada desses brasileiros que estão lá em Wuhan? Doutor Dias, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Normalmente, quando você tem uma epidemia por algum agente infeccioso que pode causar alguma repercussão mais grave, o importante é você identificar os casos, isolar esses casos e ir atrás dos contactantes, eventualmente até isolar esses contactantes para cortar aquilo que a gente chama de cadeia de transmissão. No caso dessa quarentena, a coisa funciona da seguinte maneira: essas pessoas têm que ser tratadas como possíveis contactantes desse vírus. E você tem que deixar essas pessoas isoladas pelo período de incubação desses vírus. O período de incubação desse coronavírus especificamente é um pouquinho peculiar, é um pouquinho diferente dos outros vírus respiratórios. Ele está oscilando nos primeiros relatos entre 13 e 14 dias. Um pouquinho diferente, porque 14 dias é um tempo muito grande para um vírus respiratório normalmente. Então, funciona da seguinte forma: você deixa essas pessoas nesse termo quarentena, isoladas pelo período de incubação, para que você detecte qualquer sinal de alguma infecção, para você simplesmente impedir uma transmissão e fazer com que isso aí ocorra na sociedade. É isso que deve acontecer normalmente, e essas pessoas desenvolvendo qualquer sintoma, elas devem ser tratadas. A informação do governo brasileiro é que se algum brasileiro que está lá na China apresentar qualquer tipo de sintoma, não vai embarcar nesse voo. Aquelas pessoas que estão aparentemente sem nenhum sintoma que estarão a bordo da aeronave. Mesmo sem apresentar nenhum sintoma nesse momento, esse período que o senhor falou, de 13, 14 dias para o sintoma aparecer, ele não pode aparecer depois que terminar a quarentena, por exemplo? Pelo que a gente sabe, ele não pode aparecer depois, mas tem uma coisa nesse vírus novo que é muito peculiar. A gente já viu antes o coronavírus ficar pior, ficar mais patogênico. Essa é provavelmente a terceira vez que a gente documenta isso. Dessa vez, existe uma coisa mais ou menos estranha para mim, que é o fato de que esse vírus está se expandindo muito rapidamente na China e não fora da China. Então tem alguma coisa que propicia a transmissão local. A segunda coisa que acontece é que as pessoas que estão sendo notificadas são pessoas idosas. E as pessoas que estão morrendo são pessoas idosas também. Isso quer dizer para mim que essa infecção ela pode ter um espectro diferente de acordo com a idade. O vírus não vai escolher se vai infectar uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Ele infecta todo mundo. Mas o fato de você identificar somente idosos quer dizer que provavelmente as pessoas mais jovens podem albergar o vírus, ficarem com pouco sintoma, às vezes sem sintoma nenhum, e potencialmente transmitir esse vírus. Então, esse cuidado também é necessário com as pessoas assintomáticas. Se o período de incubação pode ser maior do que 14 dias, a gente não sabe ainda, mas provavelmente o cuidado vai ser para se isolar essa pessoa pelo período máximo que a gente consegue entender como período de incubação. Tudo muito novo agora, né? Então essas diferenças, né? Por que na China em especial, e importante esse relato do Dias está chamando a atenção com relação aos idosos. Fala, Carla. Pois é, e muita gente, doutor, se questiona do porquê de todo esse alarde, né? Na verdade, porque o mundo todo está pensando sobre isso. Embora a taxa de mortalidade não seja tão alta, o doutor está explicando, né? Ainda as características desse vírus estão sendo estudadas, estão sendo conhecidas. E aí, doutor, o que é essa coisa da informação, né? A gente acompanhou agora o relato do repórter falando direto de Goiás, que parte da população, ela está preocupada, né? Ela não se sente tão segura com relação a essa quarentena que é realizada em Anápolis. A base aérea fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Anápolis. Existe algum risco para os moradores dessa cidade?
Não, tudo deve ser feito com muita responsabilidade. Você chamou a atenção para um ponto interessante, Carla, que é o fato de que o mundo inteiro está com muito alarde com relação a esse vírus novo. Isso se deve basicamente ao fato da gente já ter presenciado essa história. O corona é um vírus que causa o resfriado comum, que é uma coisa benigna. Eventualmente ele muda e ele pode causar alguma coisa parecida com a gripe. A diferença entre a gripe e o resfriado comum é a pneumonia. E a pneumonia mata. Então, o que aconteceu antes é que por 2 vezes em 2002 e em 2012, esse vírus mudou e causou uma mortalidade muito alta. Em 2002, a mortalidade era próxima de 9%, foi na China. Em 2012, que foi no Oriente Médio, essa mortalidade era de 35%, 36%. Então, a gente fica muito apreensivo com esse vírus que mudou e que pode causar mais pneumonia. Provavelmente, a mortalidade que está sendo descrita de 3,5% para esse novo corona está superestimada. Porque na hora que você fala em mortalidade, você tem que ter um numerador, quantas pessoas morrem, e um denominador, quantas pessoas ficam doentes. Por essa peculiaridade da gente não saber se as pessoas que ficam doentes não têm uma idade menor, né? As pessoas mais jovens podem estar doentes e a gente não está identificando como denominador, pode ser que a mortalidade seja menor. Mas como é novo e como a gente já viu no passado, uma situação mais catastrófica com o corona, a gente tem que ficar atento porque prevenir é a melhor forma, né? E a gente nunca se arrepende do excesso do cuidado. Fala, Felipe. Doutor Dias, não há certezas nesse caso da incubação, né? Estamos trabalhando, a comunidade médica internacional está trabalhando com esses 13, 14 dias, né? Eu pergunto, depois desse período de quarentena, desses dias todos que os brasileiros ficarão em Anápolis, vem aquela pergunta, imagino que vem na cabeça daquelas pessoas que estão viajando agora, dos parentes, dos familiares, dos amigos, das pessoas que convivem com elas. E agora, né? Qual que é a orientação para essas pessoas depois desse período? Provavelmente, se essas pessoas não tiverem nenhum sintoma, a gente tem uma boa segurança de que elas não estão albergando o vírus. Vírus respiratório a gente transmite um pouquinho antes das pessoas desenvolverem o sintoma e no comecinho dos sintomas. Então, não é o momento todo que a gente vai transmitir e, principalmente, depois que você se restabelece, também você não está mais transmitindo essa infecção. A gente tem que ter uma segurança boa para poder liberar essas pessoas para a sociedade, principalmente porque, como eu já te falei, alguns vírus e aparentemente esse pode ser o caso, eles podem ter pouco sintoma, estar um pouco assintomático em algumas pessoas e ser mais grave em outras. Agora, é muito interessante a gente notar que essa infecção já foi detectada em vários países do mundo. E nesses países você não teve transmissão secundária. Não é o que acontece como na China. Na China é impressionante o número de pessoas que estão sendo infectadas no dia a dia. E nos Estados Unidos você tem 5 casos sem ter transmissão secundária, e em outros países, provavelmente, você não está tendo essa transmissão secundária. Então, existe um comportamento realmente diferente desse vírus na China, e a gente tem mais ou menos um modelo do mundo para ficar tranquilo de que a gente não vai ter tantos riscos de transmissão aqui no Brasil. Ontem, infelizmente, um médico que foi o primeiro a dar o alerta, o médico Li Wenlian, acabou morrendo. O oftalmologista chegou a ser repreendido pela polícia local na China em dezembro, segundo a polícia, por espalhar boatos, mas simplesmente ele estava fazendo o trabalho dele, ou seja, alertando de que tinha alguma coisa estranha naquela região, justamente coronavírus, e ontem, infelizmente, ele acabou morrendo no hospital central de Wuhan, que é o epicentro da epidemia. O nosso ouvinte Juliano de Oliveira está mandando mensagem aqui de Jundiaí dizendo o seguinte: ele tinha 34 anos. Os idosos são mesmo os mais afetados? Sim, especificamente tem ali uma tragédia ou outra, como no caso desse médico. Doutor, eu queria perguntar rapidamente, sempre alguns ouvintes se manifestam aqui, então eu queria aproveitar, não tem especificamente a ver com o estado de quarentena que vai começar nesse fim de semana dos brasileiros em Anápolis, mas são perguntas que sempre chegam e como prestação de serviço aqui a gente tem que repetir. Para quem comprou produto na China, na internet, daqui a pouco vai chegar o produto em casa, há algum risco de infecção?
Não existe nenhum risco de infecção. Esses vírus respiratórios, eles ficam na superfície e eles se dessecam muito rapidamente, eles se inativam rapidamente normalmente, né? Então não são normalmente vírus voadores. Transmissão de vírus respiratórios se dá basicamente pelas mãos e o vírus precisa ter a mucosa para se multiplicar. E mucosa a gente tem no nariz, no olho, na boca. Então, na hora que a gente tem o contato com secreção de alguma pessoa que tem alguma célula e propriamente o vírus nessa célula e coloca a mão na boca, nariz e olho, você pode ter o risco da infecção. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que saber. O mais importante, o grande vilão são as nossas mãos. Elas têm que ser limpas, lavadas, e a gente tem que tentar fazer uma coisa muito difícil, que é não colocar a mão na boca, nariz e olhos. Vamos lá, doutor, mais perguntas e respostas rápidas, por favor, peço a gentileza. As vacinas que o pessoal toma normalmente contra a gripe, pneumonia, sei lá, essas vacinas surtem efeito com o coronavírus ou não? Nenhum. Existem até vacinas que estão sendo preparadas para o próprio coronavírus. A gente tem que entender que gripe é para o influenza, é um outro tipo de vírus. Não serve para os vírus dos resfriados comuns, né? O coronavírus é um vírus de resfriado comum. Como eu já falei, ele pode mudar e ficar parecido ou até pior do que um vírus da gripe. Mas essas vacinas que a gente toma todo ano para a gripe não fazem efeito com o corona. Carnaval está chegando, preocupação com aglomeração, com estrangeiros vindo para cá. Qual é o risco de contaminação no Carnaval? A gente não sabe. Isso é uma coisa que ainda não está bem clara. É claro que transmissão de vírus respiratórios se dá por aglomeração das pessoas. E, eventualmente, você pode ter mais transmissão de vírus respiratório na hora que você tem grandes aglomerações. Se isso é um risco ou não, a gente não sabe. A gente percebeu, por exemplo, que o Zika causou um problema no Brasil, provavelmente relacionado com aglomerações no momento da Copa do Mundo, etc. Ele foi trazido e acabou se espalhando dessa forma. A gente não sabe. É claro que não é motivo para pânico, não é motivo para a gente interromper nenhuma atividade, mas como qualquer aglomeração, o vírus respiratório pode se espalhar. E para finalizar, mais uma vez agradecendo ao Dr. Dias, quem usa aquela máscara está protegido do coronavírus? Virou moda o pessoal andando com máscara por aí? A máscara protege como o óculos protege também. A máscara vai impedir, por exemplo, que você coloque a sua mão no nariz e na boca. Ela protege por isso. Não porque alguém vai jogar o vírus no teu nariz e na boca e a máscara vai proteger. Mas seria mais ou menos isso. Ela protege também no sentido inverso. Na hora que você está produzindo secreção que tem vírus, ela vai ficar parada na máscara se a máscara for adequada. Muito bem, eu quero agradecer ao Dr. Ricardo Dias conversando com a gente aqui na Band News FM, dando detalhes de como vai funcionar esse período de quarentena que os brasileiros que estão chegando da China vão passar lá em Anápolis e outros detalhes, né? Porque ainda tem muita gente com dúvida sobre o coronavírus. Para esclarecer, não temos nenhum caso confirmado ainda no Brasil. Toda hora chega aqui mensagem, não, descobri que tem um caso aqui, por enquanto não tem nada. E o Ministério da Saúde aparentemente está muito atento nesse sentido. Ainda temos casos suspeitos, né? Mas esse número inclusive vem diminuindo, segundo os relatos frequentes do Ministério da Saúde. A gente espera que demore para chegar por aqui, mas tudo indica. Claro, você tem um país que está chegando muita gente de fora, é natural que mais dia, menos dia, a gente tenha alguém infectado com esse vírus. Tomara que, de fato, isso não aconteça num curto prazo. Dr. Dias, muito obrigado pela entrevista aqui à Band News e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço.